Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, hoje no dia 14 de abril do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 2 de Iyar do ano 5781. E hoje nós estamos a 208 dias do ano 5781 e nós temos aí a nossa gota de sabedoria diária do nosso Rebbe Menachem Mendel, e hoje nós vamos começar um grupo de 5 ensinamentos com o Rebbe com referência à vida mais elevada. Então, o nosso rabino Tzvi Freeman, que fez a compilação dos ensinamentos do Rebbe, uma meditação diária durante o ano, 365 dias. Então, nesse grupo de 5 ensinamentos sobre a vida mais elevada, o nosso rabino Tzvi Freeman, então ele dá a seguinte introdução a esse grupo. Originalmente esse capítulo era intitulado Vida após a Morte. Então eu deparei com uma resposta do Rebbe a um estudante universitário que lhe pediram uma explicação da vida após a morte. O Rebbe respondeu que não existe tal coisa, não existe vida após a morte. A vida não acaba, ela só continua de uma forma mais elevada. Então, diante dessa resposta, o rabino Tzvi Freeman, então ele colocou nesse grupo de 5 gotas de sabedoria, 5 ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel, o título Vida Mais Elevada. Porque a vida, ela na realidade não é uma vida após a morte. A vida, ela não acaba, ela só continua de uma forma mais elevada, Então nessa primeira gota de sabedoria, a vida mais elevada, ele diz assim: não dizemos que uma pessoa vai para o céu, dizemos que essa pessoa é filha do mundo vindouro. O céu não é simplesmente um lugar aonde se vai, ele é algo que você carrega consigo. Então, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala que não é apropriado dizer que vou para o céu, para o jardim das almas. Nós podemos falar que, na realidade, aqueles que têm a sua vida física findada no tempo presente, no momento, ela simplesmente essa pessoa é filha do mundo vindouro. O céu não é simplesmente um lugar aonde se vai. Ele é algo que você carrega consigo. Ou seja, o céu aqui se refere à vinda vindoura, ou o mundo vindouro, a vida eterna. Nesse sentido, significa que, entre aspas, vou para o céu, o mundo das almas, o jardim das almas, é algo que você precisa carregar consigo diariamente. É algo presente, é algo real. Por quê? Porque somos filhos do mundo vindouro. Somos filhos do Olam Rabá. Onde vai acontecer o Olam Rabá? Lá no céu? Não. Onde será o mundo vindouro? Lá no céu? Não. Ou seja, a vida eterna, ela simplesmente não é algo lá no céu. Será que neste mundo, através da redenção que o justo Mashiach, após se revelar, ele fará então o conserto, estará curando, sarando toda a terra, toda a criação, os reinos, animal, vegetal, o reino mineral e o próprio ser humano, tudo terá sua correção, tudo terá
tudo será sarado, curado, e então, no final do reino dos dias de Mashiach, nós então entraremos no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, essa expressão que muitos segmentos religiosos dizem, né, vou morar no céu, só tem uma forma, né, de você morar no céu: se você virar um astro, uma estrela, um planeta, uma poeira cósmica ou algo semelhante. Aí você vai morar lá no céu, lá no espaço sideral. Fora isso daí, enquanto não chega a redenção de Mashiach, todo aquele que fisicamente morre, a sua alma, que é eterna, a vida continua, como diz o Rebbe, ela continua de uma forma mais elevada, certo? Então, dizer que fulano X morreu também não é uma forma correta, né? Na realidade, o seu corpo físico, ele vai se ocultar por um tempo. E quando chegar nos dias de Mashiach, após a sua revelação, o justo e o verdadeiro Mashiach, então aí nós teremos realmente a época da redenção durante os dias de Mashiach. E aí então teremos períodos de ressurreição, onde as pessoas ressuscitarão para essa redenção, e assim, na sequência, no final do reinado de Mashiach, então, o Mashiach, que não é Deus, nem Salvador, ele é apenas o justo Mashiach, o instrumento de Deus para a redenção final. E então, no final do seu reinado, Mashiach, ele estará entregando realmente Israel, o filho primogênito, e todas as nações para o único e o verdadeiro Deus e Salvador. E então se concretizará o plano inicial de Deus na criação, que é o quê? Fazer deste mundo o lar de Deus. Ok? Então, esta foi a primeira gota de sabedoria para a vida mais elevada. Ok? Baruch Hashem. Temos aí conectados conosco, né? A Malu de Brasília, a Donária de Portugal, a Edina de Bauru, região nossa aqui, né? Estão aí já conectados, ok? Vamos para a contagem do Homer. A contagem do Homer, né? Do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos há 17 dias dessa contagem, ok? Então vamos lá, contando o Homer. Hoje são 17 dias que perfazem 2 semanas e 3 dias do Homer. Hoje nós estamos em Tiferet de Tiferet, ou seja, compaixão na compaixão. Examine a compaixão na compaixão, a expressão da compaixão e sua intensidade. A verdadeira compaixão é ilimitada. Ela não é uma extensão de suas necessidades e definida pela sua perspectiva limitada. Então a verdadeira compaixão, ela não tem o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista, ela é limitada. Bem como também a extensão da verdadeira compaixão, ela também não atende às nossas necessidades. Ela está voltada para o próximo. Compaixão pelo outro conquista-se ao ter uma atitude sem egoísmo, elevando-se acima de si mesmo e colocando-se na situação e na experiência do outro. Ou seja, compaixão, a verdadeira compaixão, ela está destituída de qualquer gota de egoísmo, né? Por exemplo, eu faço tal coisa com aparência de compaixão para que os outros possam ver. Ah lá, nossa, ó, como que aquela pessoa é bondosa, como que aquela pessoa é piedosa. Então vem aquela massagem no ego, né? E aí a pessoa fica, oh, que beleza, hein? Ó, sou chique no último, né? Então,
a verdadeira compaixão, além de ser ilimitada, ela está acima do nosso ego, acima do nosso egocentrismo, elevando-se acima de si mesmo. Então a verdadeira compaixão, ela ultrapassa os seus limites e coloca-se na situação e na experiência do outro. Então, na realidade, a verdadeira compaixão, né, ela faz com que você se coloque na posição da outra pessoa. Se aquela pessoa está com uma dor, está com uma aflição, um sofrimento, ela está padecendo necessidades dentro do campo material, né, passando fome, vamos assim dizer, ou quase isso, certo? A pessoa, ela está aí no sentido, se sentindo abandonada, solitária, ou coisa semelhante, né? Então, você se coloca no lugar daquela pessoa. E de uma certa forma, você acaba sentindo as necessidades dela, e você se coloca numa posição sentindo-se as dores daquela pessoa. Então, por isso que a verdadeira compaixão, que é ilimitada, ela ultrapassa os nossos limites. Pode ser que, por exemplo, para você está tudo bem, mas aquela pessoa que está precisando de uma atitude de compaixão, de ajuda, né? Você precisa se colocar na posição dela, para sentir realmente a sua aflição, angústia, a sua solidão, as suas necessidades, sejam elas de ordem espiritual, psíquica, seja de ordem física, material, financeira ou algo semelhante, dentro dessas matrizes com as suas ramificações. Então você precisa colocar essa compaixão de uma forma realmente sem nenhuma gota de egoísmo, certo? Você ajudar essa pessoa aí nesse sentido aí, né? Então é muito importante isso daí, né, amados? Que as pessoas, elas possam ver uma atitude em que a compaixão, ela venha dizer assim, puxa vida, essa pessoa é de Deus. Para fazer o que ela fez, tem que ser uma pessoa de Deus. Então, nesse sentido, é Deus que vai estar no foco da compaixão. E você vai ser reconhecido como um instrumento de Deus para aquela situação, para aquela pessoa, né? É algo espetacular isso daí, sabe? É algo assim, você se sente muito shalom, você sente shalom de Deus, você sente Deus na tua vida, e você não espera nada em troca, você apenas se conecta com a pessoa, a necessidade, através da sua conexão com Deus. A bênção e o shalom vem de Deus, né? E você ver a pessoa confortada, a pessoa estimulada, né, a viver, como diz, a reorganizar a sua vida espiritual, é algo muito gratificante. É muito gratificante, né? Uma experiência que nós tivemos, né? Numa determinada situação, nós estivemos em um hospital visitando um enfermo e levando a ele uma palavra de salmos, uma palavra de fé, de confiança e uma prece. E quando nós estávamos, né, eu e minha esposa estávamos pelo corredor do hospital, e chegou uma enfermeira, né, aflita, e falou assim, por gentileza, seria possível do senhor fazer uma prece em favor desse paciente? E apontou o quarto em que estava o paciente, que ela estava intercedendo por ele, para se fazer uma prece. E ela disse assim, faz 3 meses que ele está aí, e ele está em coma, faz 3 meses, e o quadro dele está inalterado, não tem o que fazer por ele, e ele está aqui há 3 meses abandonado pela família e pela igreja dele.
Não vem ninguém aqui visitá-lo, fazer prece, fazer nada. Então ela disse assim, ó, por favor, peça para Deus dar uma solução para esse senhor. Então eu e minha esposa entramos naquele quarto, vimos ali o cidadão que estava ali na cama, e ele estava ali em coma. Ela falou, a enfermeira falou que já fazia, a enfermeira-chefe, né? Ela falou que já faziam 3 meses, ele não movia, ela falou que ele não mexia absolutamente nada do seu corpo físico. Então adentramos ali naquele quarto, pedimos a Hashem misericórdia e iniciamos fazendo para ele uma leitura do Salmo 23, né? O Eterno é o meu pastor e nada me pode faltar. E quando nós começamos a fazer essa prece para ele, e começamos com o Salmo 23, a cabeça do paciente virou em direção aonde vinha a minha voz. A enfermeira quase desmaiou de susto. E aí terminamos a leitura do Salmo, fizemos a recitação, fizemos uma prece espontânea e pedimos para que Deus, na sua infinita misericórdia, desse a ele o descanso, para que ele pudesse, a sua alma pudesse retornar à sua origem. E finalizamos a nossa prece, saímos. Aí a enfermeira comentou que o susto que ela levou pelo mover da cabeça dele foi porque depois de 3 meses foi a primeira vez que ele moveu-se. E aí peguei o telefone da enfermeira-chefe, falei para ela, falei, ó, amanhã, por volta desse horário aqui, vou dar uma ligada para você me falar o resultado. Ela falou assim, eu tenho certeza que Deus vai dar uma solução para esse caso. Depois disso que eu vi, ela falou, eu tenho certeza que Deus vai dar uma solução. E aí no dia seguinte nós ligamos para ela, e ela, antes que eu perguntasse alguma coisa, ela já começou a falar amém, aleluia, e ela falou assim, graças a Deus, Ele deu o descanso para o nosso paciente. O hospital todo aqui está muito grato pela atitude que o senhor teve. E depois nunca mais tive contato nem com a enfermagem, nem sei quem são os parentes dessa pessoa. Mas a gratidão que fica é a compaixão. Você sendo um instrumento da compaixão de Deus é algo maravilhoso, sabe? E essa é uma das experiências que a gente tem guardado no nosso arquivo, por assim dizer, no bom sentido, ok? Então, dessa forma, né, analise bem sobre essa contagem do Homer e sobre compaixão na compaixão. As seguintes perguntas são para nós estarmos fazendo uma reflexão sobre questão de compaixão na compaixão. As perguntas são: estou preparado e sou capaz de fazê-lo? Se não for, por quê? Expresso e torno verdadeiras a compaixão e empatia em meu coração? O que me impede de expressá-la? Estou bloqueado de alguma maneira? Esta compaixão acontece por causa da culpa, ao invés de por verdadeira empatia? Como a culpa afeta e distorce minha compaixão? Teste a si mesmo, verificando se você expressa compaixão mesmo quando não se sente culpado de alguma coisa. Minha compaixão origina-se num senso de dever ou é frívola? Por outro lado, minha compaixão está viva, ressoa com vitalidade ou é expressa apenas por obrigação? Minha compaixão é resultado de ser eu uma criatura de hábitos que sente-se mal quando o próximo sofre, ou aplico-me verdadeiramente a examinar e aperfeiçoar minha compaixão,
observando suas limitações e formas de expressão? Como expresso compaixão? Minha compaixão é bela? É bem torneada? Minha compaixão contém os outros 6 elementos de Tiferet, sem os quais minha compaixão total permanece ineficaz? Exercício para o dia. Expresse sua compaixão de maneira nova, que vá além de suas limitações prévias. Expresse-a para alguém com quem você foi insensível. Esse é o exercício. Esse é a nossa análise sobre a nossa compaixão, né? E realmente é algo muito sério, principalmente nos nossos dias atuais, em que o ser humano está mais estilo robô, máquina, do que o seu verdadeiro sentido de ser humano, com o qual, né, Deus interagiu e ele formou um homem com benevolência, com compaixão, a sua imagem e semelhança. Ok? Temos aí a Nadir, Deus é fiel sempre, Baruch Hashem. A Malu, graças a Deus. A Inês Martins, Shalom, Shalom, Inês aqui de Pirajuí. O Luiz Ribeiro, né, da Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. A Osnair Leal, Baruch Hashem, Osnair. A Cibele, né, por um mundo melhor, sem sombra de dúvidas. Uma das coisas que nós não podemos deixar de focar: as pessoas precisam ver Deus em nossa vida. As pessoas não precisam ver você, eu. As pessoas precisam ver Deus em nossas vidas, ok? Símbolo de esperança. O que nós temos aqui? Nós estamos entre Pessach e Shavuot. Nós temos a contagem do Homer e entre esse período nós temos algumas festividades que não estão na Torá, mas ela tornou-se realmente parte da vida do povo de Israel, o nosso irmão primogênito, o nosso irmão mais velho. Então vamos ver aqui o que nos fala a respeito disso. O rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, nos fala sobre o símbolo da esperança. Se eu tivesse de resumir o tema que nos conecta, seria o triunfo da vida sobre a morte, o triunfo da esperança acima do desespero. Até relativamente há pouco tempo, né, a última festa a ser acrescentada no calendário judaico foi Hanukkah, ou Hanukkah. Há mais de 2000 anos, né, Esther e Mordecai. Porém, dentro da memória viva, nada menos que 4 novos dias foram adicionados entre Pesach e Shavuot. Os dias da contagem do Homer, que é esse período entre Pesach e Shavuot. O primeiro deles é Yom HaShoah, que foi comemorado agora no dia 8 para o dia 9 de abril, que é o dia memorial do Holocausto, né? Que foi no dia 27 de Nissan. A segunda, né, a atividade ou segunda festividade acrescentada aí no calendário é Yom HaZikaron, que é para o dia 4 de Iyar, né? Então, no dia 4 de Iyar, nós temos aí a festividade de lembrarmos aqueles que tombaram nas guerras de Israel. O dia 4 de Iyar, ele cai exatamente do dia 15 para o dia 16, né? Que é quinta para sexta-feira agora, né? Dia 4 de Iyar, ao pôr do sol do dia 15 até ao pôr do sol do dia 16, de quinta para sexta-feira, 4 de Iyar, né?
Então é a lembrança, né, daqueles que tombaram nas guerras em Israel. Em seguida nós temos Yom HaAtzimaut, que é o dia da independência, que é no dia 5 de Iyar, ao pôr do sol do dia 16, sexta-feira, até o pôr do sol do dia 17, sábado, certo? Nós temos aí, então, o dia de Yom HaAtzimaut, o dia da independência, lembrando o dia em que a independência de Israel foi proclamada em 1948. O dia de Yom HaZikaron, que é agora, né, da quinta para sexta-feira, dia 4 de Iyar, que é lembrado aqueles que tombaram nas guerras em Israel. Dentro dessa questão das guerras em Israel, não somente estão os soldados, né, das forças de defesa de Israel, mas também as vítimas civis que foram mortos através de atitudes terroristas, em que as vítimas tombaram após atentados terroristas. Então está ligado aqui também a Yom HaZikaron. Então, e a quarta, né, delas é Yom Yerushalayim, o dia de Jerusalém, que vai acontecer no dia 28 de Iyar, que começa ao pôr do sol do dia 9 para o dia 10 de maio, que é um domingo para segunda-feira, certo? Então são essas 4 festividades que foram acrescentadas na vida e no povo de Israel, em Israel, e onde os judeus no mundo todo comemoram estas festividades aqui. Então, o nosso rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, ele nos fala que é uma série de eventos tão dramática como qualquer outra que se pode encontrar nos anais da história humana. 2, pelo menos, foram singulares. Já houve e rezamos para que jamais haja novamente o conhecido evento do Holocausto. Houve outras tentativas de genocídio em épocas recentes no Camboja, Bósnia, Ruanda e Darfur, né? Então, para você ter uma noção o que é genocídio, é só você recordar a história do Holocausto. Porém, jamais houve uma tentativa sistemática de remover um povo de um continente inteiro, sem nenhum motivo, exceto a identidade religiosa dos seus avós. No auge da destruição, os nazistas desviaram trens necessários para o esforço de guerra, a fim de transportar judeus aos campos da morte. Era o mal pelo mal em si mesmo. Ou seja, os nazistas, eles agiam o mal pelo mal em si mesmo. Nenhum dos nazistas e dos seus colaboradores, nenhum deles é isento de culpa, porque todos agiram o mal pelo mal. Também jamais houve um evento como o renascimento de Israel, como nação em sua própria terra. Nunca existiu um povo disperso e espalhado em todo o mundo que tenha se reunido novamente na terra de seu início. Jamais um idioma antigo se tornou novamente um idioma atual usado no dia a dia, o hebraico. Jamais uma nação sem poder durante 2000 anos tomou as rédeas da independência e se tornou novamente soberana. Esses fatos não têm paralelo. Olha o que era Israel em 1948, 14 de maio de 1948, como nasceu a nação em um dia, e o povo voltou a ser soberano, a nação voltou a ser um Estado soberano. E olha o que Israel é hoje. Os judeus foram o primeiro povo a ver Deus, não apenas na natureza,
mas também na história. Ou seja, o primeiro povo que viu Deus na natureza e na história foi o povo judeu. Foi isso que os profetas fizeram. E isto, a nossa maneira falível e precária, é o que ainda nos esforçamos para fazer. O significado desses eventos, especialmente o Holocausto, nos derrota. Porém, é difícil não sentir que alguma força maior tem trabalhado nas impressionantes tragédias e nos triunfos da história judaica, não somente nos tempos antigos, mas também em nossa era. O falecido Milton Himmelfarb certa vez escreveu: cada um de nós, os judeus, sabe o quanto ele é completamente comum. Porém, tomados juntos, parecemos envolvidos em coisas grandes e inexplicáveis. Coisas grandes parecem acontecer para nós e ao nosso redor. Raramente isso tem sido mais verdadeiro do que nos eventos épicos que estão por trás dos 4 novos dias do calendário judaico. Se eu tivesse de resumir o tema que se conecta a essas 4 datas, ou seja, as 4 datas, Yom HaShoah, dia memorial do Holocausto, Yom HaZikaron, a lembrança dos soldados que tombaram nas guerras de Israel e as vítimas fatais que foram através dos atentados terroristas. Yom HaAtzmaut, que é o dia da independência do Estado de Israel, e Yom Yerushalayim, o dia de Jerusalém, o dia da reunificação de Jerusalém durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Então, segundo o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, ele disse: se eu tivesse de resumir o tema que os conecta, seria o triunfo da vida sobre a morte, o triunfo da esperança acima do desespero. O povo que foi vítima do maior crime contra a humanidade tornou-se o povo que reconstruiu sua vida, sua terra e a sua nação. Daqui a 1000 anos, as pessoas ficarão maravilhadas com essa extraordinária sequência de eventos. Os judeus que coletivamente sofreram o pior e inspiraram algumas das maiores realizações da humanidade continuam sendo um símbolo vivo de esperança. Ok? Esta é a palavra do rabino Jonathan Sacks sobre símbolo de esperança. Ok? Vamos para a nossa aliá de hoje e depois nós voltaremos a falar alguma coisa mais referente a essas datas aqui. Ok? A nossa quarta aliá das nossas 2 parashiot, das nossas 2 porções, 27 e 28, Tazria e Metzorah, ela começa hoje no capítulo 13, verso 55, e nós vamos até o capítulo 14, verso 20. Hoje nós vamos sair da Parashá Tazria e vamos entrar na Parashá Metzorah. Vamos à leitura com os comentários de Rashi? Levítico capítulo 13, a partir do versículo 55, né? Estamos aí vendo aquilo que a Torá nos ensina, nos relata sobre realmente as consequências de uma doença espiritual que se materializa no corpo físico das pessoas que cometem Lashon Hará, a doença chamada Tsaraat. Não existe mais, também não era contagiosa. A única coisa contagiosa que havia ali era a língua comprida, o Lashon Hará, a língua maldita. Era essa o único perigo de contaminação, mas a doença em si não era contagiosa. Então vamos lá.
Então o sacerdote examinará a peça depois que a lesão tiver sido lavada e isolada pela segunda semana. Nós estamos vendo aqui também as roupas das pessoas que cometem Lashon Hará, também são acometidas, né, dessa doença, né, Tzaraat, ok? A Leucádia Pereira também já está conectada aí. Quem mais? O Marcos Santos. Shalom, shalom, Marcos. A Leucádia está pedindo preces, né, Leucádia? Em favor de uma amiga dela, de nome Estela, que está com depressão e ela perdeu o marido, né, para doença aí dos dias atuais, e está com depressão e não quer mais viver, né? Mais duas meninas, uma de 13 e outra de 11 anos, o nome delas é Diana e Daiane. As duas estão com depressão também. Vejam bem, amados, como que a depressão está atacando crianças e adolescentes. Os dias realmente são perigosos, né? Os dias são difíceis nesse sentido aí, né, amados? Então, é algo muito preocupante e realmente as nossas preces precisam se intensificar em favor das pessoas. E nós que estamos aí, né, sem sombra de dúvidas, no monoteísmo, em Hashem, na sua palavra, a Torá, nos Salmos, né, lembrando dessas pessoas que precisam, né, e jovens, né, jovens, crianças e adolescentes sendo atacadas aí de depressão, realmente é muito preocupante, né, que a Diana e a Daiane, né, que o Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, venha visitar essas duas jovens e que o espírito, né, negativo de depressão venha deixar estas vidas e que elas sejam agraciadas pela presença divina em suas vidas e que elas sintam, né, o bom sabor da vida e procurem Deus e que sejam aí agraciados pelo favor divino para que elas possam aí prestar um bom serviço a Hashem. São jovens, tem muito o que fazer pela causa de Hashem, né? Que sejam estas bênçãos sobre a vida delas. A Estela, né? Que a Leocádia falou aí, né, amados? Estela, né? Isso. A Estela, né, com a perda do seu marido, essa depressão, né, pela perda aí também, que o Eterno possa visitá-lo com poder e graça e preencher, né, esse vazio que está trazendo desespero e que venha preencher, né, com esperança de vida e seja também agraciada pela bênção do Eterno para que ela possa vencer esse momento difícil, né? Não resta dúvida, Salmo 23 é uma bênção para essas situações aí, né? E que, né, a Leocádia tenha sabedoria divina para poder falar de forma adequada, momento certo, momento oportuno, para que essas pessoas sejam agraciadas aí com a compaixão divina em suas vidas. Baruch Hashem, a Isabela Marmol Paulo Vick, aqui de Pirajuí, a nossa filha, Baruch Hashem. Vamos então lá, continuando a leitura, né? Então, né, o sacerdote examinará depois que a lesão tiver sido lavada, se a lesão não houver mudado de cor e a lesão não se estiver espalhado, ela é impura, né? Queimá-la no fogo é uma lesão de aspecto profundo na peça usada ou nova. Porém, se o sacerdote examinar a peça depois que ela tiver sido lavada e isolada pela segunda vez e a lesão tiver adquirido um tom mais claro ou mais escuro de vermelho ou de verde, ele a arrancará da roupa do couro, das fibras e da urdidura ou trama e queimará a parte arrancada da peça.
Se a lesão reaparecer na roupa, nas fibras de urdidura ou trama ou em qualquer peça de couro, ela é erupção recorrente. Queimará no fogo a peça inteira em que se encontra a lesão. Qualquer roupa, fibra de urdidura ou trama ou peça de couro que lavares por ordem do sacerdote, isolares pela segunda vez e de que a lesão então desaparecer completamente, será imersa pela segunda vez e estará livre dessa impureza. Essa é a lesão, essa é a lei que rege o diagnóstico de lesão de tsaraat em roupa de lã ou linho, fibra de urdidura ou trama ou qualquer outra peça de couro, com base na qual ela se torna livre de impureza ou impura. Aqui nós encerramos o livro, a Parashá de Tazria. Vamos continuar a quarta leitura agora no capítulo 14 de Levítico. Purificação de tsaraat é o que vai tratar o capítulo 14 de Levítico, que já entramos aqui então na Parashá Metzorá. Deus falou a Moshe dizendo: esta lei referente ao procedimento que se deve seguir para livrar o indivíduo acometido de tsaraat de sua impureza. O processo de sua purificação deve ocorrer durante o dia. Assim que desaparecerem os sintomas de tsaraat, será levado ao sacerdote designado para examiná-lo, mas só depois que o sacerdote tiver saído do acampamento, pois o enfermo estará banido do acampamento e não tornará a adentrá-lo até que seja declarado livre dessa impureza. O sacerdote o examinará e, se tiver curado a lesão de tsaraat do indivíduo acometido, o sacerdote ordenará que alguém tome para ele, que será purificado, 2 pássaros que estejam vivos e não sofram de doença fatal e sejam de uma espécie que não vos torna espiritualmente impuros, mas uma vara de cedro não descascado de pelo menos 1 cúbito de comprimento, uma tira de lã escarlate e outro de isopo. Os pássaros aludem ao fato de que a tsaraat é um castigo corretivo por causa da fofoca ou da difamação, normalmente proferidos no decorrer da conversa fiada, que lembra o gorjeio das aves. Então é interessante, né, observar isso, né? Aquela pessoa que foi cometida de tsaraat, ela foi separada do acampamento. Ela só vai poder retornar ao acampamento depois que o sacerdote ele autorizar, depois do exame, se foi curado ou não. Se ele foi curado, ele é autorizado a retornar. Mas primeiro, alguém precisa fazer o sacrifício aqui, que fala do pássaro, né? Para que ele seja feito essa oferta, né? Esse sacrifício do pássaro. Por quê? Porque os pássaros, né, aludem ao fato de que a tsaraat é um castigo corretivo pela fofoca ou difamação, normalmente proferidos no decorrer da conversa fiada, que lembra o gorjeio das aves, né? Então, a conversa fiada é aquela famosa conversinha, né? Então, por isso que vem essa questão do gorjeio das aves, né? A vara, por outro lado, ela está aqui fazendo uma referência, né, sobre a questão de ser de cedro, de grande porte, porque isso remete à vara de cedro, ela remete à arrogância, que também é punível com tsaraat, né? A tira de lã, então a vara está ligada diretamente à arrogância. Depois nós temos aí a tira de lã tingida com sangue de escarlate, né? De um simples verme.
e o modesto esopo, que fazem alusão à humildade que o enfermo precisa adquirir a fim de arrepender-se desses pecados. Então a vara de cedro deve ser amarrada ao esopo com a extensão excedente da tira de lã de escarlate, ok? Então vejam bem que qual é o fator principal para a cura dessa doença de Sarade? A humildade para reconhecer o pecado, para poder ter o verdadeiro arrependimento e retorno a Deus. Sem isso, a doença não sara. Simplesmente isso. O sacerdote então lhe ordenará que alguém bata um pássaro de maneira que seu sangue goteje. Quanto ao pássaro vivo, de purificação da Sarate, e com isso vai começar a purificá-la. O sacerdote então mandará o pássaro vivo para o campo aberto. É permitido comer esse pássaro caso ele seja apanhado na sequência dos fatos. O indivíduo, em processo de purificação, então imergirá suas roupas em um mikvê, raspará todo o cabelo de seu corpo com navalha, mesmo nas partes da cabeça que normalmente é proibido raspar, e se imergirá na água de um mikvê, e assim será purificado em maior grau, porém ainda não completamente. Depois disso entrará no acampamento, mas permanecerá fora de sua tenda, isto é, não manterá relações conjugais com a sua esposa por 7 dias subsequentes. No 7º dia, novamente raspará todo o seu pelo, mas dessa vez só o que se assemelha ao cabelo de sua cabeça, sua barba e suas sobrancelhas. Isto é, raspará todo o seu cabelo dos lugares do corpo onde usualmente há crescimento denso e visível de pelos. Em seguida, de novo, imergirá suas roupas e imergirá sua carne na água de um mikvê, e assim será purificado em grau ainda maior, porém não completamente ainda. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, de até 1 ano, e uma cordeira sem defeito de até 1 ano, a fim de sacrificá-los. Um como oferenda de elevação, o outro como oferenda de culpa, e o cordeiro fêmea como oferenda de pecado. Ou seja, como fala aqui, né? Uma cordeira sem defeito de até 1 ano. O cordeiro macho, ele nunca é ofertado como oferenda de pecado, ou para perdão de pecados. Nunca. Aqui no caso específico, o que é ofertado é um cordeiro fêmea, ou uma cordeira, né, fêmea, para a oferenda de pecado. Essas 3 oferendas precisam ser acompanhadas de oferendas de farinha e libações de vinho. Apesar de que, conforme vos será ensinado mais tarde, oferendas de culpa e oferendas de pecado em geral não são acompanhadas de oferendas de farinha e libações de vinho. Portanto, além dos 3 animais, o indivíduo em processo de purificação levará 3 décimos separados de efá de farinha fina, cada porção misturada com 1/4 de hin de azeite de oliva como oblação. Além disso, tomará um log de azeite de oliva para os ritos de purificação. O sacerdote que estiver executando a purificação posicionará o indivíduo em processos de purificação, juntamente com essas coisas diante de Deus. Isto é, fora da entrada do pátio da tenda da reunião. A pessoa ainda não pode realmente entrar no recinto do tabernáculo, pois não está completamente purificado de sua impureza. O sacerdote tomará um cordeiro macho e o levará ao pátio para sacrificá-lo, como oferenda de culpa, com o log de azeite. Antes de abater o cordeiro, ele agitará o cordeiro e o azeite
como oferenda agitada diante de Deus. Abaterá o cordeiro no lugar em que se abatem a oferenda de pecado e a oferenda de elevação, no lugar santo. Pois no que diz respeito a esses aspectos do serviço do sacerdote, a oferenda de culpa, inclusive essa, que é a oferenda de pecado, ela é um sacrifício de santidade superior. O sacerdote tomará do sangue da oferenda de culpa e o sacerdote o aplicará sobre a saliência do meio da orelha direita da pessoa em processo de purificação, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. O sacerdote, em seguida, tomará do log de azeite e o derramará sobre a palma esquerda do sacerdote, isto é, dele mesmo. O sacerdote então mergulhará seu dedo indicador direito no azeite que está em sua palma esquerda e aspergirá do azeite com seu dedo indicador 7 vezes na direção do Santo dos Santos, o que é considerado diante de Deus. O sacerdote depois aplicará do restante do azeite que está em sua palma sobre a saliência do meio da orelha direita da pessoa em processo de purificação. Sobre o altar, sobre o polegar de sua mão direita, o sacerdote, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito, sobre os lugares em que terá acabado de aplicar o sangue de oferenda de culpa, não importa se o sangue ainda estiver lá e se foi removido nesse inteirinho. O sacerdote então aplicará o que sobrar do azeite na palma do sacerdote, isto é, sobre a cabeça do indivíduo em processo de purificação. O sacerdote assim fará expiação parcial por ele diante de Deus. O sacerdote então ofertará a cordeira como oferenda de pecado, fazendo com isso expiação adicional pelo indivíduo em processo de purificação de sua impureza. Depois abaterá o segundo cordeiro macho como oferenda de elevação. O sacerdote alçará a oferenda de elevação inteira, bem como a oferenda de farinha, ao topo do altar. Os sacerdotes comerão suas porções das oferendas de culpa e de pecado. O sacerdote assim fará a expiação completa por ele, e ele será totalmente purificado. Ok? Então aqui nós encerramos a nossa quarta aliá da porção dobrada desta semana, Taslia e Metsorá. Ok? Para nós finalizarmos a nossa aliá de hoje, nós queremos trazer aqui para você, para nós encerrarmos aqui, com referência a essas 4 datas festivas acrescentadas no calendário judaico, né? Um poema aqui que tem como título de Bandeja de Prata. Esse poema ele foi escrito por Nathan Alterman, né? E uma versão livre de David Gorodovitsky. Então, esse poema, Bandeja de Prata, ele diz assim: a terra está imóvel, silenciosa. O céu que estava em chamas se apaga sobre as fumegantes fronteiras. E uma nação se ergue, angustiada e ferida, mas mesmo assim altiva, respirando pesadamente, aguarda a realização do incomparável milagre. Ela se prepara para a impossível cerimônia e aguarda em pé. Ante a lua, que já pálida desaparece, revestida de tensão, olha esperançosa o alvorecer que já fuge. De repente, eis que surgem um rapaz e uma moça, que ante a visão de todo o povo, avançam pausadamente, abraçados, com roupas de trabalho, botas enlameadas
e pesados apetrechos de batalha. Percorrem em silêncio o caminho ascendente. A jornada foi árdua e fatigante. Não trocaram suas roupas e não apagaram de seus rostos os sinais da longa noite sob a linha de fogo. Cansados, esgotados, sedentos de repouso, o suor, qual orvalho matutino, lhes emudece o rosto juvenil. Súbito, estacam e se quedam imóveis e silenciosos, e ninguém sabe se ainda vivem ou foram alcançados por balas perdidas e mortíferas. Lágrimas brotam nos olhos do povo que os fita, e grita emocionado: quem sois vós? E ambos no murmúrio respondem: somos a bandeja de prata em que vos foi entregue o Estado judeu. E dizendo estas palavras, caem inertes, e a sombra os oculta, e o resto será contado nos capítulos da história de Israel. Resumindo, 14 de maio de 1948, naquele alvorecer, naquela manhã, foi entregue ao povo de Israel o Estado de Israel. Não foi fácil. Não foi um caminho fácil a chegar até ali. Mas também naquele dia mostrava mais uma vez que não seria nada fácil seguir em frente. A bandeja de prata, que foi entregue através da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, o Estado de Israel. E naquela manhã, ao passar o Estado de Israel, a autoridade de Israel, então, naquele dia, o exército da Grã-Bretanha, que até então tinha, naquele momento, a responsabilidade da proteção daquele pequeno povo, e que deveria permanecer por mais alguns dias, para que se pudesse o povo judeu estabelecer-se, mas, curiosamente, eles vão embora e deixam o povo à mercê da sua própria sorte. Os próximos capítulos continuam sendo escritos na história de Israel. Veja o que era Israel. Veja o que Israel é hoje. E para chegar no hoje, um longo percurso. Muitas vidas tombaram. Mas algo incrível, um milagre indescritível aconteceu não somente naquele dia, mas todos os dias até hoje. E os capítulos continuam sendo escritos. Que o Deus de Israel renove cada dia a sua compaixão, a sua misericórdia para os Benei Israel, tantos que estão no Estado de Israel, lá no Oriente Médio, como todo Benei Israel, que estão nos quadrantes cantos deste mundo. E que possamos, ombro a ombro, fazermos um serviço do coração, um serviço de amor, aquele que só Ele faz milagres indescritíveis. Shalom, shalom. Até amanhã, às 14 horas, em A Tarde com a Torá.